O meu nome é Luiz Lima e hoje eu venho apresentar para vocês o trabalho intitulado Efeitos da silvicultura de pinos e eucaliptos sobre a estrutura das comunidades de serpentes em uma unidade de conservação do Cerrado brasileiro. É um trabalho orientado pelo Dr. Rafael Dias, com a colaboração do Dr. Reuber Brandão. Bom, a riqueza de espécies de uma área é normalmente beneficiada pela quantidade e diversidade dos ambientes que existem ali. Além disso, a complexidade ambiental é um importante fator para a montagem das comunidades de fauna. A complexidade ambiental, quando associada às características adaptativas dos animais, funcionam como um filtro para a composição de espécies de uma comunidade. O Cerrado é um bioma altamente biodiverso e da mesma forma altamente ameaçado. E dentre as principais ameaças que o acometem, a gente tem a substituição da paisagem natural por silviculturas como, por exemplo, as de pinos e eucaliptos. Sabendo que répteis, especificamente serpentes, são muito dependentes do tipo de ambiente onde vivem, ainda não se sabe como as comunidades desses animais se adequam a esses ambientes alterados no Cerrado. E é nesse contexto que a gente avaliou as diferenças das comunidades entre os tipos de vegetação presentes na Floresta Nacional de Brasília. A Floresta Nacional de Brasília, conhecida como FLONA, é uma unidade de conservação federal de uso sustentável. O estudo foi realizado na Área 1, que conta com 3.353 hectares, sendo que aproximadamente 70% dessa área teve sua vegetação substituída por plantios de pinos e eucaliptos. No entanto, a área ainda conta com relevante remanescente de cerrado nativo, incluindo formações campestres, savânicas e florestais. Para registrar serpentes, a gente compilou 4 métodos, sendo eles busca ativa, encontro ocasional, encontro por terceiros e armadilhas de interceptação e queda, ou pitfall. Cada armadilha foi montada com 4 baldes expostos em forma de Y, transpassados com cerca guia de 5 metros entre si. Cada tipo de vegetação na área recebeu 3 armadilhas pitfall. Para avaliar as diferenças das comunidades, a gente utilizou o índice de dissimilaridade de Bray-Curtis e para calcular a beta-diversidade a gente utilizou o índice de dissimilaridade de Sorens. Para avaliar os efeitos de turnover, utilizamos o índice de dissimilaridade de Simpson e para avaliar os efeitos de aninhamento, a gente subtraiu o índice de Simpson do índice de Sorens. Todas as análises foram realizadas no programa R. E com nossos esforços, encontramos 97 indivíduos de 22 espécies de serpentes. 18 dessas espécies são consideradas ameaçadas localmente no Distrito Federal e 5 delas são consideradas raras. Com exceção de apenas uma espécie, Phalaenopteris nasutus, todas as outras espécies raras foram encontradas em ambientes de vegetação nativa. Espécies raras costumam ser mais sensíveis a alterações ambientais, já que normalmente necessitam de condições específicas no ambiente para sobreviver. Isso é reforçado pelo fato de que espécies raras foram encontradas praticamente somente nos ambientes não alterados, enquanto nos ambientes alterados predominaram-se aquelas espécies mais generalistas como Bothrops marmorata. Os ambientes de formação campestre apresentaram maior abundância e os de vegetação savânica apresentaram a maior riqueza. Somente 3 indivíduos de 3 espécies foram encontrados em plantios de pinos. Da mesma forma, apenas 3 espécies foram encontradas em ambientes florestais. Já os plantios de eucalipto apresentaram riqueza e abundância intermediária. Deutiphops ternetsi foi a única espécie encontrada em todos os tipos de ambientes. Na análise de Bray-Curtis, nós encontramos 2 principais agrupamentos, sendo que os plantios de pinos e os ambientes florestais possuem as comunidades mais diferentes entre si em relação aos demais tipos de vegetação. As comunidades das formações savânicas foram mais similares aos plantios de eucalipto do que das formações campestres. O que pode explicar isso é o fato de que os plantios de eucalipto ainda permitem o crescimento de um subbosque com espécies de cerrado no seu entremeio. Já os plantios de pinos impedem o crescimento de qualquer outro tipo de espécie vegetal, reduzindo drasticamente a complexidade ambiental oferecida nesses ambientes. A FLONA como um todo apresentou comunidades bastante heterogêneas, o que é desejável quando a gente pensa em conservação, já que a gente quer proteger o maior número de espécies possíveis com os ambientes que a gente tem disponível. O alto índice de turnover entre as vegetações nativas reflete a eficiência desses ambientes para a conservação. Já os ambientes alterados, principalmente os plantios de pinos, sofreram drasticamente com a perda de espécies. Isso significa que esses ambientes são inadequados para a conservação e devem ser prioritariamente retirados para que seja possível realizar a recuperação da vegetação nativa. Nesse trabalho não foi possível concluir quais fatores influenciam na presença ou ausência de espécies em determinados ambientes, sendo necessária a realização de novos estudos para responder essas perguntas. Obrigado pela atenção de todos e até logo.